Fala galera, eu sou o Tenente Lucas Wacai Braga, sou oficial nacional de juventude. Estou aqui hoje no Salus Raiz para responder as suas perguntas sobre soldados. Vamos lá? Podem se tornar soldados cristãos a partir dos 15 anos de idade, não tem idade limite, tá? Essas pessoas têm que ter feito um curso de recrutas, têm que ter sido aprovados pelo Conselho de Cuidado Pastoral do corpo onde serão alistados, têm que ter assinado o seu pacto de soldado e então passado pelo alistamento. As pessoas que cumprirem todas as etapas podem então ser soldados do Exército de Salvação. Esse número está passando por algumas revisões, mas aproximadamente 1.600 soldados. Não vou dar um número tão exato, porque está tendo contagem, então fica mais ou menos essa média. Um bom soldado do Exército de Salvação deve, em primeiro lugar, cumprir as coisas que ele prometeu no seu pacto. Veja, eu não estou falando nada de outro mundo, nada grandioso. Porque se a pessoa já assinou esse pacto, se ela já fez essa promessa, significa que ela era ciente de tudo que constava ali e concordou. Então, o primeiro passo para ser um bom soldado é cumprir o seu pacto. A segunda coisa é se envolver com a missão salvacionista. E a missão salvacionista tem 3 pilares básicos, que é pregar o Evangelho de Jesus Cristo, edificar os santos e servir a humanidade sofredora. Todo soldado é chamado por Deus para, no exército, cumprir essa missão também. Então, um bom soldado faz tudo isso. Olha, um soldado pode participar da maioria das atividades. Aquelas que envolvem culto, aquelas que envolvem ensino, aquelas que envolvem evangelização, aquelas que envolvem serviço. Basicamente, ele pode participar de todas. É claro que algumas atividades, vamos dizer, por exemplo, aqui, conselhos do corpo, não são necessariamente para soldados, ou então uma reunião administrativa, também não necessariamente. Então o soldado ele pode participar de quase tudo, tirando aqueles conselhos e reuniões que são deliberativos e dos quais ele não faz parte. Uma reunião de soldados é uma reunião educativa. Veja, existe uma diferença bem grande entre uma reunião de soldados e um conselho deliberativo. O conselho é formado por pessoas que vão tomar decisões em relação à estrutura, a como cumprir melhor a missão e programação do corpo, por exemplo. Uma reunião de soldados serve para aprender mais sobre a doutrina, aprender mais sobre santidade, aprender mais sobre usos e costumes do Exército de Salvação, aprender mais sobre a história do Exército. Então, uma reunião de soldados, ela é um encontro de soldados que serve para que todos possam se edificar mutuamente. Em primeiro lugar, você deve procurar o oficial dirigente, corpo que você frequenta, e depois desse contato e de você ter manifestado o seu desejo de ser então soldado, vai ter uma série de processos. Vai ser avaliado pelo Conselho de Cuidado Pastoral se você tem condições de fazer o curso de recrutas. Nesse caso, você precisa ser um cristão, confesso. Depois de feito todo esse curso, é que então você vai poder de novo passar pelo conselho. Ele fez tudo direitinho e tal, para depois ver então a questão do seu alistamento. Mas basicamente você tem que ter o desejo de ser um soldado, você tem que entender que Deus tem te chamado para servir a Ele e ao reino no Exército de Salvação, e você tem que passar pelo processo de alistamento. Olha,
Em teoria, não são tantas as diferenças, mas na prática existem algumas. O aderente, ele é parte do exército. Sim, ele faz parte, ele pode se envolver, ele pode servir. Mas por não ter assinado o pacto, por N motivos, né, tem várias causas da pessoa não assinar o pacto, ela não está 100% comprometida com a causa, os valores, os princípios e a conduta típica de um soldado salvacionista. Então a maior diferença entre os dois é que um assinou seu pacto e passou pelo alistamento e, portanto, é um membro pleno, capaz de exercer tudo aquilo que um soldado pode, enquanto o outro, infelizmente, por algum motivo, ainda não tem condição de ser esse membro pleno atuante do exército. Mito com um pezinho de verdade, não sei, mas basicamente mito. O que acontece, gente? Não é que todo soldado vai se tornar sargento. A questão não é uma obrigatoriedade. É que assim, todo soldado, e que for um bom soldado, ele pode se tornar um sargento, sim. Então, né, não tem nada que impeça, mas não quer dizer que ele se tornará, não é uma obrigatoriedade. Então, mito. Mito também. O que acontece, gente? Fazem parte do conselho os oficiais e também os oficiais locais, né? Os soldados podem, né, em algumas situações, ser convidados a participar por algum motivo específico. Por exemplo, a gente está tratando sobre uma reforma e a gente tem um soldado que ele trabalha com isso, portanto ele tem conhecimento e pode dar bons conselhos nesse sentido. Ele pode, de maneira excepcional, ser convidado. Só que ele não é parte do conselho, tá? Então, não necessariamente ele vai participar do conselho, ele pode ser convidado como uma exceção, ok? Não dá, gente. Porque, veja, igrejas diferentes têm declarações de fé diferentes, igrejas diferentes têm usos e costumes diferentes. Não tem como você realmente ser um soldado 100% e ser um membro 100% de outra igreja ao mesmo tempo. Você teria que viver duas vidas para isso. Não dá muito certo. Então, não tem como um soldado fazer parte de uma outra denominação, e isso também consta nas ordens e regulamentos. Mito, porque a questão aí não é obrigatoriedade, tá? Você é recomendado que use o uniforme. Por quê? Porque o uniforme, ele é uma expressão daquilo que você crê. Você crê que você é salvo para servir, por exemplo, né? Então, existe essa representatividade nas dragonas do Exército de Salvação. Ele também demonstra de onde você faz parte, né, no caso do Exército. E é recomendado que você use, sim, como uma forma de você mostrar quem é, mas não é obrigatório. Então, sim, verdade. Deixa eu explicar. Digamos que você, sendo um soldado, comece a ter uma conduta que vai contra os valores, princípios salvacionistas. Por exemplo, você se declara satanista. Eu sei, estou pegando pesado, mas só para dar um exemplo extremo. Você começa a publicamente se professar como um satanista. Você adora Satã. Isso não está de acordo com o que você prometeu no seu pacto, com a conduta e com os princípios que se espera de um soldado. Portanto, você vai ser pastoreado, as pessoas vão conversar com você, mas se você insistir nessa conduta, você pode sim ser convidado a não fazer mais parte do quadro de soldados. Então, verdade, por mais triste que seja. Verdade!
Gente, eu sei que na cultura cristã brasileira é muito comum que na maioria das denominações só o pastor pregue ou no máximo alguma pessoa da liderança, né? No Exército de Salvação isso não se aplica porque nós cremos no sacerdócio de todos os santos. Nós cremos que Deus fala com todos os soldados e, portanto, todos os soldados têm algo de Deus para dividir. Então, todo soldado pode pregar, sim. Não quer dizer que ele é obrigado, mas ele pode. Mito. Assim, entendo, gente, que o uniforme, ele não é customizável. Ele não é uma criação nossa. O uniforme ele é aprovado pelo QGI. Aqui no Brasil a gente tem 2 modelos aprovados, no caso, o uniforme de verão e o uniforme de inverno. E o uniforme segue um padrão, tá? Nada te impede de usar uma camiseta salvacionista, enfim, uma roupa com o escudo do exército, uma roupa com salvinho, por exemplo. Mas entenda que isso não é o uniforme, isso são outras roupas do dia a dia do cotidiano. O uniforme é o padrão e deve ser respeitado. Pessoal, o exército é de Deus e o exército tem uma missão que foi dada por Deus: pregar o evangelho, edificar os santos, servir a humanidade sofredora. O nosso desejo é que cada um de vocês se engaje com toda a sua força nessa missão, para que assim vocês possam fazer crescer a obra do reino e poder ouvir de Deus que vocês são servos bons e fiéis. Todos nós somos soldados e servos salvos para servir. Grande abraço, pessoal. Tchau, tchau.